Me chamo Alessandra, faço parte do Grupo Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e hoje vamos refletir um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Vamos à prece? Senhor Jesus, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvir e refletir um pouco mais sobre o Teu Evangelho. Ajuda, Jesus, para que cada uma dessas palavras possam ser conduzidas por Ti e também, Jesus, que a gente possa colocar em prática na nossa vida diária essas reflexões e assim sejamos mais felizes. Muito obrigada à espiritualidade da casa que vem nos amparando e nos incentivando a caminhar, a seguir em frente. Pedimos que fiquem conosco, agora e sempre, graças a Deus. Hoje falaremos sobre o capítulo 9, item 9, a cólera. É um trecho bem interessante que passa pelo nosso dia a dia, toca em muitos pontos da nossa vivência comum do cotidiano. E o Evangelho é rico porque nos traz uma oportunidade da gente repensar essa conduta em nossas vidas. E ele nos fala assim: o orgulho faz com que a criatura se julgue superior ao que realmente é e que não suporte passar por uma comparação que possa rebaixá-la. Faz também com que se considere de tal forma acima dos seus semelhantes, seja em aptidões, seja em posição social, seja em vantagens pessoais, que o menor paralelo a irrita e a fere. E então o que acontece? Ela se entrega à cólera. A cólera, a raiva, é um sentimento tão comum que passa pela gente, uma emoção tão comum que passa por nós no nosso dia a dia. Às vezes é o transtorno da condução, às vezes é o esbarrão naquele tumulto de buscar se acomodar dentro do transporte público, às vezes é dentro do lar, uma palavra maldita, um olhar que para a gente tem um significado. Tudo isso pode ser o estopim, o fator gerador daquele momento em que a raiva nos toma e que faz com que a gente tome atitudes tão infelizes, atitudes essas que muitas vezes a gente vai se arrepender por muito tempo. Às vezes no momento da raiva a gente quer ferir o outro porque a gente se sente ferido, então a gente quer ferir o outro da mesma forma ou mais do que nós nos sentimos feridos. Às vezes a gente se sente ultrajado. Nossa, como que alguém pode fazer isso comigo? Então a gente busca revidar, entregar para a pessoa em tamanho maior aquela dor, aquele incômodo que a gente sentiu com alguma atitude ou com alguma situação. Mas o Evangelho nos traz uma reflexão que pode nos fazer repensar significativamente a postura que viemos tendo diante desses contratempos, adversidades, obstáculos que a vida nos apresenta. O Evangelho fala que a base desse sentimento de raiva, de cólera, que a cólera na verdade é uma raiva exacerbada acima da medida, é um sentimento que está ali. A base é o orgulho. E aí a gente vai ter que olhar para a gente e pensar: quantas vezes nessa semana eu senti raiva? Será que a gente poderia fazer uma lista dos motivos que me fizeram ficar com muita raiva? E será que se a gente olhasse para essa lista, será que as nossas listas, se a gente quisesse comparar as listas, será que elas seriam iguais? Será que várias pessoas que passam pela mesma situação têm a mesma reação? Com certeza não. Uns ficarão com muita raiva, outros mais ou menos, outros nem vão ligar. Então, se as pessoas, diante de um mesmo fato ou de uma mesma pessoa que cause raiva, elas reagem de forma diferente, nos faz pensar que talvez o fato que gere raiva não seja externo, e sim seja a nossa forma de olhar para aquela situação. Porque o orgulho tem a ver não com o que está fora,
e sim como a gente está olhando para aquela situação. Se eu me olho vítima de uma situação, se eu sou vítima, eu posso querer me vingar, se eu sou vítima, eu posso querer reagir, mas se eu olho que naquela situação é uma oportunidade de aprender, aí meu olhar para aquela situação se torna bem diferente. E Jesus nos fala disso, né? Jesus nos fala disso quando fala que não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Se eu sei que eu tenho um Pai que é bom, que é justo, que é amoroso, todas as situações estão sob o seu comando, estão sob o seu controle. Então eu sei que todas as coisas virão para mim para o meu crescimento, para o meu bem. Então se hoje, ou eu, você, se a gente estiver diante de uma situação, de uma pessoa que nos dê muita raiva, vamos nos perguntar, Senhor, o que eu posso aprender, crescer com essa situação? Não será fácil e não será de uma hora para outra. A nossa patronessa, Teresa d'Ávila, no livro da vida, ela fala que ela usou um instrumento maravilhoso, a oração. Ela falou que no processo de oração, ela pôde se transformar, pôde enxergar nela mesma as coisas que precisavam ser mudadas para que ela pudesse viver melhor. Sim, porque veja que maravilha, gente, como é bom diante de uma situação que antes te dominava, porque no momento que a gente é tomado pela cólera, nós somos conduzidos por ela, somos dominados por ela. Como é bom, diante de uma situação que um dia te dominou, você poder ter a paz de dizer, não, eu escolho fazer diferente. Eu escolho me amar. Porque no momento que a gente se entrega à cólera, o nosso corpo reage mal. Porque o nosso corpo fica pronto para o combate, mas não há combate. As nossas emoções entram em desalinho e espiritualmente podemos abrir portas para aqueles que nesse momento não vão nos ajudar a sermos mais felizes. Então, o cultivo da raiva constante só nos trará prejuízo. E Teresa fala que no processo da oração, de estabelecer uma amizade, uma intimidade com Deus, ela foi se transformando, mostrando de forma verdadeira e prática que é possível a gente vencer as nossas dificuldades, levando até Deus. E nós sabemos que Jesus fala isso para mim. Vinde vós que estáis aflitos e fadigados, e eu vos aliviarei. Será que se dessa lista que eu falei antes, que a gente fizesse a lista das coisas que nos deram raiva, muita raiva essa semana, será que se a gente levasse essa lista para Jesus e falasse, Jesus, me ajuda a perceber o que nessa situação eu poderia ter aprendido? Quem sabe da próxima vez a gente possa reagir de uma forma melhor. É claro que todo aprendizado é gradativo. Ninguém aprende uma coisa e no dia seguinte já está fazendo. É gradativo. Mas é preciso que a gente tome consciência que o processo da cólera, ele tem muito mais a ver com a maneira como a gente se enxerga dentro da situação do que com a situação em si. Se eu me enxergo como um filho de Deus amado e cuidado por Ele, eu sei que todas as situações vão me fazer crescer, por mais que não seja do jeito que eu planejei ou que eu esperei que fosse. Mas que eu possa enxergar em cada situação, em cada adversidade, uma oportunidade de crescimento. E o Evangelho completa falando assim pra gente, ó, que a cólera não serve para nada. Veja só, altera a saúde e compromete a vida. E nós queremos viver bem e viver alegre. E viver alegre é uma construção diária, viver bem também é uma construção diária e passa pelas relações que a gente tem. E quando a gente fica cheio de raiva, cheio de cólera, não tem como a gente não atingir quem está à nossa volta, logo tornando a vida dessas pessoas e a nossa ruim. Então o Evangelho vai além e nos fala assim, em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas
impede que se pratique muito mais o bem, permitindo que se possa fazer muito mais o mal. Porque na hora da cólera, a gente não consegue avaliar toda a situação. A gente acaba sendo conduzido pelaquela emoção desgovernada. E muitas vezes é aí que cometemos erros de julgamento. E ele continua: isso deve ser suficiente para induzir o homem a empreender esforços para dominá-la. O espírito, aliás, é induzido a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Então, meus irmãos, vamos traçar um plano para desenvolver a nossa capacidade de, diante das situações que nos causam cólera, a gente poder reagir de uma forma diferente. Mas primeiro a gente precisa identificar as situações que mais são comuns a nós causar cólera. Porque quando elas se apresentarem, eu já sei que naquele momento eu vou estar mais vulnerável, porque eu ainda não sei lidar comigo. Mas se eu buscar empreender esforços, a gente pode usar o recurso que a nossa patronessa nos fala e que ela testou, que ela verdadeiramente usou e funcionou, o recurso da oração. Vamos levar para junto do coração de Deus as nossas dificuldades e pedir a Ele: Senhor, eu tenho dificuldade com essa situação, diante dessa situação eu sinto muita raiva, mas eu quero fazer diferente. Me ajuda a enxergar uma forma para fazer diferente. Porque não há fórmulas, porque somos seres únicos, indivíduos amados e filhos de Deus. Então, para cada um vai ter uma forma de fazer, de transformar essa maneira de lidar com as contrariedades em uma maneira de viver em paz. Por isso nós temos que nos achegar até Deus através da oração. E junto do coração de Deus, através dos benfeitores, nós encontraremos a nossa maneira única e especial de transformar. Assim como Teresa d'Ávila sempre nos falou. Assim como Teresa d'Ávila deixou registrado em seus livros o quanto a oração a transformou, a fortaleceu diante dos embates que a vida traz. E aí, um dia, nós também poderemos dizer que fomos transformados pela oração. Fomos transformados por um instrumento tão maravilhoso que nos foi dado por Jesus, que nos foi apresentado como forma de estar em contato com Deus. Então, meus irmãos, vamos cestar. Ainda essa semana, se empenhe em perceber-se, em amar-se de uma forma tão maravilhosa que você possa modificar e ser mais feliz. Porque é isso que acontece quando a gente consegue vencer as nossas dificuldades. Nós conseguimos ser mais felizes. E todos nós queremos ser felizes. E o Deus, Jesus e os benfeitores querem que sejamos felizes. Façamos a nossa prece e que essa semana seja a sua semana de decidir que vai querer ser mais feliz com Jesus. Senhor Jesus, ajuda-nos a transformar aquilo que ainda nos causa infelicidade. Ajuda-nos, Senhor, a ter a certeza do Teu amor por nós, a ter a certeza da nossa destinação para a felicidade. Obrigada, Senhor Jesus, por mais esse momento, que possamos levar no nosso coração as coisas boas que esse momento nos trouxe. Muito obrigada, Jesus. Graças a Deus.